Vai, gravando. Olá amigos, meu nome é Estevão Romera, alguns de vocês talvez já me conheçam, mas para quem não me conhece eu vou me apresentar. Eu sou fotógrafo e videomaker, eu trabalhei mais de 20 anos com o Sepultura documentando turnês, shows e etc. Fiquei um tempão com eles na estrada. Eu comecei minha carreira trabalhando como designer gráfico, mas muito cedo eu vi que minha paixão mesmo, onde eu gostava de me expressar era na fotografia. E depois, mais tarde, veio o vídeo. Eu aprendi a fotografar por causa do Sepultura. Eu comecei a trabalhar com Sepultura em 97, 98, fazendo o site oficial da banda. Mais tarde eu comecei a fotografar para poder alimentar esse site. E lá por volta de 2005, 2006 eu comecei a trabalhar com vídeo por causa do site do Sepultura também. Sério, geladeira? Vai, filho, desliga. Não vai desligar. Onde eu estava mesmo? Sepultura. Fiquei lá até 2019, entre idas e vindas, eu fiquei lá quase 22 anos trabalhando com eles, registrando tudo que é viagem, tudo que é turnê, um monte de lugar. E basicamente eu aprendi tudo sozinho. Lógico, fuçando, depois que a internet começou a ser escola para um monte de gente, né? Eu aprendi bastante coisa com a internet, lógico. Mas muitas das coisas que eu aprendi foi na base da gambiarra e do teste, né? Da tentativa e erro, né? Enfim, durante muitos anos eu trabalhei com outros assuntos, trabalhei bastante com gastronomia também, tirando foto de pratos de comida, fotos em restaurantes e tudo mais. Já tirei fotos de várias bandas também, e a experiência que eu tive com o Sepultura com certeza me ajudou a construir toda essa bagagem e essa história, né? Hoje eu tô aqui na minha casa, na minha cozinha, na cozinha da minha casa, e mais tarde vocês vão entender por que eu estou falando da cozinha da minha casa. E o motivo disso tudo é essa oficina que o pessoal do Forcaus me chamou, então muito obrigado a todo mundo do Forcaus, um monte de amigo aí envolvido no projeto, legal pra caramba de estar aqui. Amanhã a gente vai filmar o Crisium lá no meu estúdio, Family Mob, que é uma coisa que veio depois da minha vida, assim, veio em 2013, porque eu sempre quis estar envolvido com música, já estava envolvido com música na fotografia e com vídeo, e eu queria ter um lugar, uma base para poder executar esses projetos de música e trazer bandas para perto e tudo mais. O Family Mob surgiu em 2013, eu e o Jean construímos esse estúdio em 2012, 2013, e desde lá tem sido uma referência legal e tem sido cenário de muita coisa, né? Inclusive é a segunda vez que o Crisium vai gravar alguma coisa lá com a gente no Family Mob, e é sempre um prazer receber bandas como o Crisium, que são bandas de amigos, e também executar projetos com o pessoal como amigos do Forcaus, né? Então nessa oficina eu vou falar um pouco do básico de fotografia, principalmente de equipamento e iluminação, e eu vou falar um pouco de técnica de fotografia. Então se você já é uma pessoa que já tem uma bagagem, já tem uma história em fotografia, talvez algumas coisas sejam um pouco básicas, mas eu queria focar um pouco no improviso, focar um pouco na gambiarra também, porque eu faço muita gambiarra para resolver coisas que normalmente são resolvidas com equipamentos caros. E eu sei que não é fácil ter equipamento caro na mão assim que você começa, né? Então todo mundo que está iniciando em alguma área tem que começar de algum jeito, e a gambiarra para mim é o melhor jeito que tem de aprender a fazer alguma coisa legal, assim, né? Então é bom você ter os conceitos na sua cabeça, é bom você ter as referências, daí ou com uma gambiarra de R$5 ou uma luz de R$5.000, você resolve o problema do mesmo jeito, né? Lógico, um equipamento caro é caro por um motivo, a qualidade dele é melhor, você chega ao resultado um pouco mais rápido, mas se você não sabe onde você quer chegar, não adianta você ter equipamento caro. E isso me traz o primeiro assunto, que é câmera. Então muita gente fica olhando o preço de câmera, você vê, tem câmera de fotografia de 20, 30, 40, 50, 60 mil reais, né? Sendo que você pode muito bem começar com uma câmera de R$1.000, que já é um valor alto, né, para você começar qualquer coisa na vida, né? Quando eu comprei minha primeira guitarra custou R$300, nem isso, R$200 na época. Nem sei quanto que era dinheiro na época, mas de algum jeito você tem que começar. Mas às vezes seu próprio celular já é uma ferramenta muito boa para você começar a estudar enquadramento, começar a estudar iluminação. Eu estou aqui na cozinha de casa hoje porque é o cenário perfeito, horrível. Nenhuma cozinha é bem iluminada desse jeito. Aliás, algumas são, né? Quem tem dinheiro faz um projeto de iluminação e tudo mais, mas nenhuma cozinha é iluminada para se fazer vídeos, né? Então hoje eu estou aqui com uma iluminação que parece que é uma cozinha real, bem decorada e bem iluminada, mas não é. Se eu fosse ligar só a luz da cozinha, seria essa iluminação aqui. Essa daqui é a luz natural da minha cozinha. Horrível para fazer vídeo, sombra pra caramba, você não vê o rosto inteiro. Tem só uma fonte de luz aqui em cima da minha cabeça. E essa luz normalmente não é boa para fazer foto de nada. Se você pega qualquer objeto que você quer fotografar, a luz está vindo totalmente do lugar errado,
tecnicamente, vamos dizer, às vezes você quer fazer uma foto assim, às vezes você quer fazer uma foto onde o crânio está iluminado. Aí essa luz está certa, mas não são todos os casos que você quer essa luz. Então o que você tem que ter principalmente na cabeça é onde você quer chegar e que luz você quer ter. Então a luz que eu estou fazendo aqui agora é uma luz básica com um conceito básico de iluminação, que é um iluminador na frente, fazendo essa luz que vem direto em mim, e um iluminador atrás de mim, que está fazendo esse desenho, esse contorno atrás de mim. Isso é o mais básico que você pode aprender de iluminação. E você não precisa fazer isso com equipamentos caros. Mas o que eu estou tentando dizer é assim, a iluminação do lugar, com certeza, te dá um clima mais legal do que você tem originalmente, né? A não ser que seja um ambiente já preparado para isso. Inclusive, algumas luzes são acessórios para parecer que o lugar é bem iluminado. Por exemplo, aquela luz ali não existe. Parece que é uma janela aqui, mas é um iluminador também, que eu coloquei ali para enganar e dar uma impressão de que tem uma janela aqui nessa parede, certo? Então, às vezes, tem umas luzes práticas que você coloca para chegar em resultados não de iluminação ao objeto que você está fotografando ou fazendo vídeo, mas são iluminações de decoração da cena, certo? Então vamos começar falando de equipamento. Como eu já falei no começo, você não precisa de uma câmera cara para começar a trabalhar, ou menos ainda para começar a estudar. Com o seu próprio celular, seja um Nokia de 1998, não, 98 eu não tinha câmera no celular, um Nokia velho com câmera, você consegue começar a trabalhar e começar a filmar ou fotografar de algum jeito e aprender coisas básicas de enquadramento, né? de testar enquadramento, testar ângulos diferentes. Lógico, se você quer se aprofundar no negócio, daí vale a pena você investir numa câmera, investir num equipamento mais legal, e você pode começar com uma câmera usada. Hoje em dia tem as câmeras de última geração. Se você pegar uma Canon, por exemplo, uma T7i, ela custa por volta de R$2.000, que é um preço aceitável. Não é um equipamento barato, lógico, mas se você quer começar a se aprofundar e saber o que são os botões, o que cada botão tem, você poder fotografar em modo manual, você precisa começar com uma câmera que tenha no mínimo esse modo manual para você entender como funciona cada coisa. Abertura de íris, abertura de velocidade do obturador, várias coisas que são conceitos técnicos e termos técnicos, e vocês têm que aprender como funciona e tem que saber usar na câmera, né? E você pode começar com o equipamento usado, tanto a câmera, o corpo da câmera, quanto a lente. Inclusive eu compro lente usada, muita lente usada até hoje para trabalhar. Às vezes eu testo, gosto, não gosto, vendo, compro, fico. Tem várias lentes usadas que eu comprei usadas no meu kit que estão comigo há mais de 20 anos, inclusive. E uma lente clara, uma lente boa, pode resolver muito mais do que uma câmera cara. Isso é muito importante, porque se eu for dar um conselho de onde começar a investir seu dinheiro, se você vai trabalhar com isso, eu começaria pelas lentes, porque o corpo é uma coisa que evolui. Como eu falei, eu tenho lente no meu kit que tem mais de 20 anos e a tecnologia é a mesma, basicamente, né? Há 20, 25 anos. Lógico, as coisas foram evoluindo, mas as lentes que faziam há 15, 20 anos ainda funcionam muito bem e não mudaram tanto tecnologicamente. Mesmo lentes antigas, manuais, que têm aberturas boas, são excelentes lentes para fazer vídeo ou para fazer fotos hoje em dia também. Eu uso uma lente, no meu kit tem uma lente que era do meu pai, que é uma 50mm 1.2, que é uma lente muito clara, e funciona maravilhosamente bem para fazer fotos em shows, por exemplo. Se eu fosse dar um conselho, eu começaria sempre gastando dinheiro com lentes, para você ter um kit de lente que você vai usar por muitos e muitos anos. E o que define uma lente clara? Uma lente clara é uma lente com muito vidro que permite entrar muita luz no sensor da câmera. Quanto mais luz entra, menos você depende do sensor da câmera para fazer uma foto boa. Isso é um dos pontos. Então, por exemplo, se você está numa situação de show, ou numa situação aqui, como uma cozinha mal iluminada, quanto mais clara a sua lente, mais luz entra no sensor da sua câmera. E quanto mais luz entra no sensor da sua câmera, mais rápido você pode bater uma foto. Então aqui o cabelo daquele guitarrista que está chacoalhando a cabeça no show, você consegue congelar ele melhor. Se você tem que deixar o obturador aberto muito tempo, ele pega todo o rastro de movimento do cabelo do cara. Se você deixou o obturador aberto pouco tempo, ele pega uma fração daquele movimento, certo? Então você já viu, com certeza você já viu um monte de foto que aparece riscada, assim, um movimento riscado, porque o obturador ficou aberto muito tempo. E como que você faz para conseguir fotografar mais rápido? Você precisa que a lente deixe entrar mais luz na câmera quando você apertar o clique, certo? Então, o que define uma lente clara é o tanto de vidro que ela tem, não sei se vai dar para ver aí, mas essa lente aqui é uma lente 1.4, que é uma lente bem clara. Olha o tanto de vidro que tem aqui, olha o tanto de abertura dela. Deixa eu chegar mais perto.
Essa daqui é uma lente 50mm 1.4. É uma lente bem clara. Existem lentes mais claras, como eu falei, tem uma 1.2, existem lentes 0.75, 0.9, que são lentes muito claras e entra muita luz, isso ajuda bastante na hora de fotografar. Ao mesmo tempo, ela reduz o espaço que você tem de foco. Então vamos supor, se você quer tirar foto desse crânio com uma lente 4.5, você consegue, tirando a foto de frente, né, você consegue pegar o foco daqui até aqui. Se você está com uma lente 1.8, o seu campo de foco diminui para cá, para isso daqui. E se você está com uma lente 0.9, o seu campo de foco é isso daqui. É uma coisa de 2 centímetros, até menos. Então, são conceitos que estão por aí em livros há 100 anos, há muito tempo, né? O que eu quero focar aqui é muito mais na praticidade do equipamento para o que você vai usar esse equipamento. Então, assim, se você vai fazer foto de show, fazer foto de música, é aquela coisa louca, o show inteiro piscando, dependendo do show, se é banda um pouco menor, que não tem iluminação, às vezes é só a luz da casa, é uma lâmpada em cima do palco. Então você precisa de lente muito clara para conseguir render, para que a sua câmera renda, né? Para que o sensor da sua câmera consiga captar alguma coisa. Quando você compra um kit de câmera, por exemplo, uma Canon T7i, é bem provável que ela venha com aquela 18-55 e ela só tem 4.5 de abertura. Essa lente 4.5 vai ser muito difícil você captar alguma coisa boa em show, em situação escura, né? É lógico, daí, se for um show bem iluminado, com bastante luz, você consegue captar. Se for um lugar, uma cozinha com 2 LEDs grandes assim, você consegue captar. Mas a gente sabe que a situação principal é uma situação onde a gente não tem controle da luz e que a gente tem que se virar com o que tem disponível, né? Então, sejam 2 lâmpadas querendo fazer uma iluminação, essas lâmpadas não são muito claras, então você precisa de uma lente clara para compensar as lâmpadas escuras. Ou é um show de uma banda pequena, num lugar pequeno, com uma lâmpada pequena, e você precisa compensar tudo isso na sua lente e no seu equipamento, né? Na sua lente e na sua câmera. Além disso, uma lente clara também deixa as fotos mais bonitas. Não sei se vocês já ouviram falar no bokeh, que não é um efeito, é um... Enfim, vou colocar um exemplo aqui de uma foto sem bokeh. Fica totalmente chapado, você vê que você tem foco em tudo, você tem foco no crânio, você tem foco no abajur, você tem foco na mesa, você tem foco em tudo. E uma foto com bokeh, que é isso daqui, que é muito mais legal, que é muito mais bonita. Você vê que você foca, você destaca o objeto que você quer destacar, que é o objetivo principal da sua foto, e você deixa tudo que está depois dele embaçado. É um efeito tão desejado que hoje em dia você pega os iPhones, os telefones mais novos, e você tem um recurso de retrato. E esse recurso de retrato faz justamente isso, ele embaça tudo que não é o assunto principal da sua foto. Porque isso dá a impressão de uma foto mais profissional, uma foto mais bonita. Então uma lente clara te proporciona isso. Uma lente 1.4 como essa aqui proporciona esse efeito de desfoque no fundo que você não vai conseguir de jeito nenhum numa lente 4.5. Então, 2 vantagens de uma lente clara, como a gente já falou. Uma, ela deixa entrar mais luz, e você consegue captar mais coisa em situação adversa, num show escuro, num ambiente escuro, num lugar escuro. E 2, você consegue um efeito um pouco mais bonito numa foto, né? Seja ela qual for. Pode ser uma foto da mesa de jantar, pode ser uma foto de um show, às vezes, sei lá, você tem o guitarrista na frente e o baixista atrás, às vezes você não quer o baixista em foco, então você coloca o guitarrista desfocado no primeiro plano e coloca o foco no baixista, sabe esses efeitos? Você só vai conseguir fazer isso com uma lente muito clara. E há situações que você não quer fazer isso. A gastronomia, por exemplo, é um assunto que o desfoque não é tão bem-vindo assim em todas as situações, porque você quer focar, quando você tira foto de um prato, você quer que o prato inteiro esteja em foto, então esteja em foco. Então o que a gente faz muito na fotografia é trabalhar com uma lente 1.4, mas compensar ela para 2.3, 2.8, às vezes até 6, sabe? Dependendo do tamanho do prato, você vai fazer uma foto de um peru de Natal, você quer que o peru inteiro esteja no campo de foco da câmera, você não quer só a coxa no foco, né? Então você acaba aumentando, fechando um pouco mais a lente para aumentar esse campo de foco da lente, né? E você trabalha com um campo focal um pouco maior e daí você precisa de ainda mais luz para compensar o fechamento da lente, né? Eu sei que é bastante informação, é um pouco confuso, mas esses conceitos todos, essas técnicas todas estão disponíveis por aí há muito tempo. Eu estou tentando passar para vocês de um jeito fácil e de um jeito que seja aplicável no que a gente está trabalhando, né? A gente está aqui falando do Forcaus, que é um festival de música, a gente não teve a edição presencial dele no ano passado, nem vai ter esse ano também, é uma pena, mas
é um tempo que a gente pode usar para estudar um monte de coisa que a gente não tinha tempo de estudar, né? Eu estou usando esse tempo de quarentena aí para estudar um monte de coisa de edição de vídeo que eu não tinha noção. Enfim, e estou também usando esse tempo para aprender a ensinar, para aprender a explicar algumas coisas de foto e vídeo que eu sempre quis passar. Falamos de lente e agora a gente vai para a parte da câmera, que é o cérebro da sua fotografia, né? O cérebro é onde tudo acontece, todo o processamento e toda a captação de luz acontece na hora que você vai tirar uma foto. Quando você for comprar uma câmera usada, você tem muitas coisas que você pode observar, mas uma coisa que eu daria de dica é tenta pegar uma câmera de geração mais nova, porque os sensores, o que mais muda nessas câmeras, o que mais determina se é uma câmera boa ou se é uma câmera cara, é justamente o processador que está dentro dela e o sensor que está dentro dela, que é o sensor que vai captar tudo que a sua lente manda ali para dentro do corpo. Voltando um pouco, muitos de vocês acho que nem chegaram a mexer com câmera de filme. Eu comecei a fotografar com câmera de filme em 93, 94. E o filme, a largura do filme, não sei se vocês lembram, aqueles negativos, depois que você revelava o negativo, cada quadradinho era uma foto que depois você ampliava e imprimia no papel. Aquele quadradinho ele tem 35 mm de largura. Então por isso que aquele filme chama 35 mm. Quando começaram a inventar as câmeras digitais, vieram os sensores e os sensores foram mudando de tamanho, até chegar em alguns padrões. As primeiras DSLRs digitais se chamavam DSLR porque elas imitavam as câmeras SLR, que são as câmeras reflex com espelhinho. E o sensor da Rebel, por exemplo, que era a minha primeira câmera que eu comprei em 2004, era um sensor APS-C que a gente chama de sensor cropado. Por que cropado? Porque ele é uma fração, ele é um tamanho menor do que um sensor, do que um filme, né? Do que os 35 mm do filme. E também surgiram naquela época os sensores full frame. Full frame que quer dizer o espaço inteiro, né? Então é um sensor de 35 mm que emula o tamanho de um filme real, né? Mas a tecnologia demorou para evoluir, demorou para os sensores conseguirem captar alguma coisa parecida com o que os filmes captam. E eu ainda não sei se captam, pode chegar na mesma resolução talvez, mas não sei se chega no mesmo clima, na mesma luz, na mesma densidade de cores, na mesma densidade de luz. Então isso é uma coisa totalmente relativa, cada um vê de um jeito. Para mim, eu vejo filme, até hoje eu vejo filme dos anos 80, você vê as cores diferentes, muito diferente do que são as cores captadas numa câmera digital. Então é uma questão de treino de olho, de você conseguir enxergar tudo isso. E é muito legal você ter essa referência do filme, porque é uma ótima referência, aliás. Todo mundo que quer trabalhar com fotografia devia pegar uma câmera de filme e trabalhar com ela e entender as diferenças, sabe? Porque você vê o que o filme você consegue ver até onde o filme consegue chegar e você vê o quão é difícil chegar no mesmo resultado com uma câmera digital, porque os sensores, para mim, os sensores ainda estão muito longe de reproduzir tudo que um filme faz. Em compensação, os sensores de hoje em dia, as câmeras de hoje em dia, esses sensores praticamente enxergam no escuro, eles conseguem captar luz que nem o olho humano vê, sabe? Essas câmeras de última geração, elas têm ISO muito alto e sem sujar a sua foto, né? Aquela minha Rebel de 2004, que eu ainda tenho até hoje, ela tirava a foto no escuro, mas você via que a foto ficava toda suja, porque você via que o sensor estava sofrendo para captar toda aquela luz. Então era uma sujeira não desejada, né? Hoje em dia a gente não tem mais tanto. Hoje em dia, numa câmera dessa aqui, você consegue trabalhar em ISO 6400, até 12.800 em algumas situações, e você não vê tanta sujeira como você via antigamente. Deixa eu colocar a lente aqui, porque eu liguei a câmera sem querer e pode entrar sujeira no sensor. Então, a minha dica é, quando você for comprar uma câmera, primeiro, veja preços de uma câmera com sensor full frame, porque isso com certeza vai mudar completamente o seu trabalho. Então, se a gente for falar de Canon, por exemplo, uma 6D, uma 5D Mark II, que são câmeras espetaculares e até hoje tem um preço bom, e são câmeras de quase 15 anos. Será que tudo isso? Talvez. 10 anos, vai. São câmeras de 10 anos com sensor full frame que são ótimas para esse tipo de situação de show, para fazer foto em show, para fazer foto em lugar mais escuro. Mas se o seu negócio é vídeo, daí já começa a complicar, porque essas câmeras começaram a fazer vídeo um pouco mais tarde. Acho que a Mark II já faz. Mark II faz vídeo, a 5D Mark III faz vídeo muito bem. Inclusive, quando saiu a 5D que faz vídeo, foi uma revolução, porque todo mundo queria trabalhar com sensor full frame.
Tem câmeras de cinema até hoje que não tem esse sensor full frame. Tem câmeras de cinema hoje que trabalham com sensor Super 35 ou Super 16, que são sensores menores, que captam muito bem, que trabalham muito bem em baixa luz, mas eles não têm o efeito do full frame, né, que é um sensor maior, um sensor grande que capta bastante luz e que favorece aquele efeito do bokeh. Então, quando você for comprar uma câmera usada, lógico, começa com o que o seu dinheiro consegue pagar, porque qualquer câmera é melhor do que não ter câmera. Mas se você conseguir fazer uma pesquisa e achar uma câmera que tenha um sensor full frame, ou que seja de uma geração um pouco mais nova, por exemplo, uma câmera de uma geração mais nova, se você for pegar uma 80D, é uma câmera também espetacular que você consegue achar por um preço bom na internet, hoje usada. Resumindo, então, o que define o que define o preço de uma câmera, na verdade, é o tamanho do sensor dela e o processador que está dentro dela. O resto é tudo recurso de usabilidade, botões a mais com que você consegue regular melhor, você tem mais controle da sua câmera, mas resumindo bem, as câmeras baratas, uma câmera de R$2.000 e uma câmera de R$20.000 fazem basicamente a mesma coisa, com recursos diferentes e com qualidades diferentes. Mas para você começar a trabalhar com foto e para você começar a entrar nesse mundo e descobrir as coisas, como eu falei, uma câmera com modo manual já é uma excelente ferramenta para você começar a aprender e a fuçar esse mundo de fotografia. Presta atenção nas lentes que você vai comprar. Como eu falei, as lentes é bem provável, se você comprar uma lente boa, é muito provável que você fique com ela por muito tempo. Então presta atenção se a lente que você está comprando funciona com o corpo que você está comprando. E se você pensa em atualizar esse corpo de câmera mais para frente, lembra sempre da sua lente, né? Ela tem que servir nessa câmera. Hoje em dia tem muitos adaptadores. Essa câmera aqui, por exemplo, é a última geração da Canon e ela vem com esse adaptador. Onde eu adapto uma lente antiga, no caso essa daqui, essa 50 1.4, que deve ter acho que eu comprei ela em 2010, 2012, então ela já tem quase 10 anos essa lente. E com esse adaptador eu consigo usar numa câmera de última geração sem perder minha lente, porque eu não pretendo vender essa lente e também não pretendo comprar uma lente da geração nova, porque custa $2.000, né? Então, se essa lente está funcionando e ela me atende, eu continuo trabalhando com ela. Então é importante você prestar atenção nisso. E também por isso que você ouve muita gente, com que câmera você trabalha? Trabalho com Canon, trabalho com Sony, trabalho com não sei o quê. Muitas vezes quem já está nessa área há muito tempo e trabalha com Canon há muito tempo, normalmente acaba ficando na Canon porque tudo que está em volta da câmera dele é compatível com a Canon e não é compatível com a Sony. Então é legal você prestar atenção nessas coisas e desde cedo saber para onde você quer ir. Se você quer fazer foto e vídeo, se você quer fazer só vídeo, se você quer fazer só foto, isso determina bem o caminho de onde você vai quando você começar a comprar lente, câmera e acessórios, tá? Outra coisa que eu queria falar aqui também nessa oficina é sobre iluminação. Eu já falei algumas coisas aqui sobre iluminação, já mostrei como é que é a iluminação dessa minha cozinha aqui. E de novo, eu estou aqui nessa cozinha justamente porque é um ambiente adverso, certo? É um ambiente que normalmente não tem uma iluminação tão legal, mas com 2 iluminadores básicos, que é esse daqui que está atrás de mim, e um iluminador principal aqui, eu consigo resolver uma luz básica e ter umas luzes de decoração ali, alguma coisa para criar um ambiente mais legal. Eu estou trabalhando aqui com 2 LEDs que eu comprei com muito sacrifício, porque são LEDs caros, não são os melhores que tem no mercado, mas são LEDs intermediários e que me resolvem para o que eu preciso para a maioria dos meus trabalhos. Então, se você precisa de um equipamento caro, todo dia, daí faz sentido você comprar um equipamento caro. Mas se você não precisa de um equipamento caro todo dia, vale a pena alugar. Eu faço isso muito até hoje, assim. Eu alugo câmeras, alugo luzes. Sei lá, às vezes eu vou fazer um trabalho com um cliente que tem uma verba um pouquinho maior de iluminação, eu alugo uma luz que eu sempre quis trabalhar, sabe? Apesar de às vezes não precisar daquela luz, mas poder mexer nela e saber como ela funciona e saber para que no futuro eu vou poder usar aquela luz, sabe? Então às vezes pode surgir um projeto maior, eu já sei, eu já trabalhei com aquela luz, eu sei como ela funciona. Mesma coisa com câmeras. Eu tenho 2 câmeras legais pra caramba que me resolvem muita coisa, faz 4K, faz tudo que eu preciso. Mas, dependendo da ocasião, eu prefiro alugar uma câmera que eu nunca mexi. Às vezes você quer alugar, eu nunca vou comprar uma Red de $50.000, eu nunca vou comprar uma Alexa de $30.000. Mas às vezes é legal você usar para saber o que essas câmeras fazem. É a mesma coisa que eu falei do filme, né? Se você trabalha com filme, você tem uma referência visual de onde a foto com filme consegue chegar. E daí você vem para o digital e você contorna seu trabalho, contorna suas regulagens para tentar chegar naquele mesmo resultado. Se você trabalha com uma câmera cara,
você também chega a resultados que uma câmera como essa daqui não vai chegar, mas sabe, você consegue ter uma referência do que é a linguagem da câmera cara, a referência do que é a linguagem da câmera de cinema. E às vezes daí você consegue, com regulagens, ou às vezes enquadramento, ou posição, você consegue chegar num resultado mais legal. Por exemplo, eu sei que eu ia começar a falar de iluminação, mas é que eu acabei me perdendo porque me perco sempre. Vocês já viram filme, já viram seriado ou qualquer coisa de ação, por exemplo, e você vê algumas coisas que tem muito movimento de câmera. A gente fala que são cenas feitas com a câmera viva, porque o cara está segurando a câmera na mão. Os movimentos de câmera são muito fazem parte da linguagem daquela cena ou daquele filme inteiro. Sei lá, você pega, por exemplo, a abertura do Resgate do Soldado Ryan. A câmera mais tremida que eu já vi no cinema, assim, sabe? O cara tá desesperado, tá dando aquela tensão da cena inicial do filme, sabe? É uma cena de guerra, um negócio crítico. Você vê que a câmera está tremendo junto com os soldados e tudo mais aquilo lá. Isso daí faz parte de linguagem. Só que se você faz isso com uma câmera pequena como essa, você tem movimentos que no vídeo eles passam um amadorismo. Então, por exemplo, quando você está filmando alguma coisa aqui com a mão e tem aqueles micromovimentos, sabe? Que é natural, ninguém consegue ficar completamente estático. Aqueles micromovimentos entregam que você está com uma câmera barata ou que você está com pouco equipamento. Uma solução fácil para isso é você colocar peso nessa câmera. Um peso totalmente desnecessário, mas ele vai reduzir o tamanho do seu movimento, ele vai reduzir o tamanho da tremedeira da câmera no vídeo. Então se você coloca um monte de peso aqui, você coloca acessório, a gente coloca longarina, coloca aquelas coisas, coloca gaiola, coloca não sei o quê, você está com um equipamento que evita que você faça movimentos pequenos. Daí você passa a ter um pouco de movimento que fica um pouco mais próximo daquela linguagem de cinema, daquela linguagem de seriado. Então isso às vezes é um truque muito besta de você simplesmente encher a câmera de coisa para ela ficar pesada e você eliminar aquela tremedeira, aquela micro tremedeira. Você tem um movimento um pouco mais, um movimento com uma linguagem um pouco mais legal e um pouco mais parecida com o cinema e um pouco mais parecida com o que as pessoas estão acostumadas a ver na tela e a ver nos filmes, né? Então aquela tremedeira não soa tão estranho do que como uma tremedeira pequenininha que o cérebro das pessoas não sabe o que está acontecendo, mas associa aquela tremedeira pequenininha a um filme amador. E uma tremedeira um pouco maior, eles associam a um filme de cinema profissional. Mesma coisa, voltando para a iluminação agora, a mesma coisa vale para iluminação. Como eu falei de lente, eu começaria a investir em lente, eu considero a lente mais importante do que o corpo da câmera, porque a lente te dá uma linguagem, uma lente bem aberta, uma lente clara, te dá uma linguagem que uma lente barata não te dá. Mesma coisa vale para a iluminação. Se eu fizesse esse mesmo vídeo com essa iluminação de cozinha, com certeza vocês assistiriam esse vídeo com outros olhos, porque claramente não tem cuidado nenhum aqui, né? Não teve atenção nenhuma em iluminar esse lugar. E daí não adianta nada eu estar com uma lente de $1.000 e com uma câmera de quase $3.000, porque a iluminação não resolve nada. Então tem várias situações em que a iluminação resolve muito mais que qualquer câmera cara que você tem. Então é muito legal você prestar atenção nisso, porque esse aqui é um ótimo exemplo, por exemplo. É uma câmera, eu estou com quase R$20.000 de equipamento aqui me filmando com uma luz nojenta que não resolve nada, certo? E eu poderia fazer esse mesmo vídeo com meu celular e a iluminação fica legal, entendeu? Então assim, não adianta nada você ter um equipamento caro, não adianta nada você ter uma câmera de 7, 20, 30, $40.000 e não ter uma iluminação legal. Com uma iluminação legal, mesmo um celular resolve bem o que você precisa para o seu vídeo, certo? Então, voltando ao meu ponto, se eu fosse investir em alguma coisa, eu investiria em luz, em lente e depois câmera. Se você tem uma lente 4.5 e uma Rebel XT2, que é uma câmera de 15 anos, você consegue resolver uma cena legal. Se você tem uma luz legal, você consegue dar o clima que você precisa para aquela cena funcionar, independente de qualidade de vídeo. Se você tem uma câmera cara, tem uma lente ruim, uma iluminação ruim, não adianta nada você ter aquela câmera cara. Você não vai deixar lá, você não vai resolver a iluminação com uma lente boa. Então é um conjunto de coisas que você precisa trabalhar e pensar sempre no visual que você quer atingir. O que eu queria focar nesse vídeo é justamente nesse aspecto de valor das coisas, valor da iluminação, o peso das coisas quando você vai compor. Então por isso que eu escolhi também fazer esse vídeo na minha cozinha, porque para mim é um lugar estranho de se filmar, é um lugar estranho de iluminação, é um lugar estranho de espaço, é um lugar estranho de... Acabou a bateria daquela minha luz, vocês perceberam? Eu escolhi fazer o vídeo aqui na minha cozinha porque é um lugar adverso, é um lugar difícil de iluminar, é um lugar que não está pronto para ser filmado, então
para mim foi um certo desafio fazer esse vídeo aqui, justamente para mostrar esses dois lados, assim, onde está mais discrepante as diferenças de uma iluminação boa e uma iluminação ruim. Outra coisa que eu queria mostrar, às vezes, um outro conceito básico de iluminação. Quando você está iluminando alguma coisa, vejam que aqui a sombra no meu rosto, ele não está uma luz dura, ele está uma luz suave. Eu estou rebatendo essa luz no teto, eu estou usando o meu teto de refletor. Deixa eu filmar. Vejam, a luz está virada para o teto e eu estou usando o teto de rebatedor que dá para a luz que está vindo aqui no meu rosto. Se eu colocasse essa luz aqui direto na minha cara, deixa eu fazer para vocês verem. Primeiro que tem uma sombra horrível minha ali, tá vendo? Vocês estão vendo que não tinha essa sombra. Segundo que está tudo estourado aqui. Então, mesmo quando você tiver um equipamento legal de luz, deixa eu virar essa merda. Então, mesmo que você não seja uma pessoa experiente, você sabe que aquela luz, com a luz virada para cá, você sabe que aquela luz está errada, porque ela não fica agradável para o seu olho. Essa luz agora, aqui, assim que uma luz mais suave, rebatida no teto, é uma luz bem mais agradável de se ver, certo? Então, essa é outra coisa que eu queria falar aqui, sobre o uso de recursos para melhorar a luz que você quer fotografar. Então eu vou pegar um exemplo aqui, vamos voltar para o nosso amigo crânio aqui. Se você quer fazer uma foto dele e você quer iluminar ele de lado, se você usa um iluminador, uma fonte de luz qualquer, mal posicionada, então, por exemplo, você quer fazer uma foto dele de lado, certo? Essa luz aqui, você vê que ela cria uma sombra nele. Uma sombra que às vezes não pode ser, às vezes não é tão agradável, às vezes você quer uma luz suave. Então, aqui, dando o mesmo exemplo que a gente fez ali, eu virei a luz direto para ele, em oposto a trabalhar com uma luz indireta, que soa bem mais agradável, né? Ou colocar uma luz de contra, depende do efeito. Às vezes você está interrogando o crânio, você quer uma fonte de luz direta vindo de cima, para parecer aquelas luzes de interrogatório. Então você está fazendo um filme de terror, você quer aquela luz vindo de baixo, dando efeito. Então, isso daqui determina a linguagem que você quer dar para a luz, certo? O que a gente está mais acostumado é o que o olho humano está acostumado, que é uma fonte de luz vindo do céu e totalmente difusa, não é uma luz dura, totalmente dura. Tanto que a gente fala que quando a gente vai filmar externa, quando a gente vai filmar na luz do dia, a melhor luz que tem para filmar na luz do dia é em dia nublado, em dia que o céu está nublado, porque é como se colocasse um grande difusor na frente do sol e você deixa as sombras mais suaves, você deixa a luz toda mais suave, a luz preenche melhor o rosto das pessoas, não fica aquelas sombras duras aqui, né, no rosto, aquele tipo de coisa. Então a mesma coisa vale para quando você está fazendo uma iluminação num ambiente controlado. Você quer que essa luz seja mais difusa, lógico. Falei, às vezes você quer uma luz direta, dura, vindo de cima, às vezes você quer uma luz direta, dura, vindo de baixo, às vezes você quer... Depende do efeito que você quer dar, né? Então você quer dar um efeito de filme de terror, você coloca a luz aqui. Você quer dar um efeito de interrogatório, você coloca a luz daqui. Às vezes você quer dar um drama, você quer esconder esse lado do rosto, então você coloca a luz aqui. Mas o padrão é você trabalhar com uma luz um pouco mais difusa. E você não vai conseguir fazer uma luz difusa colocando ela diretamente. Você vai ou você vai ter que rebater ela num teto branco, e se você não tem um teto branco, você precisa rebater em alguma coisa branca, certo? Então você pode usar ou um material branco qualquer para servir de difusor para essa luz, você rebate essa luz ali, ou você usa ela para dissipar, como se isso aqui fosse a nuvem, né? No caso do sol, se isso aqui fosse o sol, você usa um material qualquer, um saco plástico, para ser um difusor e deixar essa luz mais suave. Tá vendo aqui como ela ficou bem mais suave? Se a gente usar o exemplo do crânio aqui, não sei se vocês estão vendo o crânio. Estão vendo o crânio. O crânio está aqui. Certo? Se eu estou com uma luz dura aqui, não é o resultado mais legal, não é o que a gente está acostumado a ver, não é uma luz própria para vídeo. Então o que você faz é colocar alguma coisa no meio do caminho para ser difusor dessa luz e equilibrar um pouco mais essa entrada de luz. Isso pode ser feito com papelão, com cartolina, com qualquer coisa, isopor. A gente usa muito isopor em set de filmagem para rebater luz. Então, às vezes a parede aqui, por exemplo, a parede aqui é cinza, aí a parede é preta. A gente precisa de alguma coisa branca para refletir essa luz. Então, em muitos casos a gente compra placa de isopor e usa a placa de isopor como difusor para ser, sabe, para rebater essa luz, para essa luz vir indireta. Então são vários recursos. Por exemplo, essa luz aqui é branca, luz branca. Às vezes não é tão agradável para uma filmagem. O que você faz? Celofane laranja. E você passa a ter uma luz bem mais tranquila e bem mais controlada. No vídeo eu acho que ela não vai ficar tão mais amarela, mas aqui agora a luz está amarela. Está uma luz bem diferente do que a gente estava no começo. Como a luz está bem forte, deixa eu baixar ela um pouco.
não aparece tanto laranja, mas ela está bem mais laranja aqui. E isso muda a regulagem da câmera, muda a regulagem na hora de fazer foto, muda a regulagem na hora de fazer vídeo e te ajuda a chegar num resultado legal. Quando você está fazendo foto de show, você não consegue colocar um iluminador ali, um iluminador aqui atrás, outro do lado para coisar. Mas se você tendo esses conceitos na sua cabeça, você vai procurar um ângulo mais legal para fazer sua fotografia. Então, às vezes, se o seu guitarrista está aqui e tem um iluminador aqui, às vezes é mais legal você mudar de lado e colocar esse iluminador atrás dele para fazer um contraluz legal. Então, se você tem esses conceitos na cabeça, luz principal, contraluz, luz de decoração, você consegue usar esses conceitos todos de uma forma... Você consegue usar esses conceitos todos em qualquer circunstância, né? Mesmo nas circunstâncias onde você não tem controle da luz e não tem controle de nada do que está acontecendo em cena. Então, o que eu quis passar nessa oficina são os conceitos básicos que eu uso todo dia, que eu uso desde o primeiro dia que eu comecei a fotografar e uso até hoje. Sempre que eu vou fazer uma fotografia, são essas 3 coisas que passam na minha cabeça. Que câmera que eu vou usar, que lente que eu vou usar e como que vai ser a luz dessa fotografia. Seja fotografia de show, seja fotografia de comida, seja vídeo para o meu canal, seja vídeo da minha banda, seja vídeo de cliente. São essas 3 coisas básicas que passam na minha cabeça sempre que vai começar. Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um curso de flor prensada na casa da moça que dá aula. O que tem de luz lá? O que eu preciso levar de luz? Que lente que eu vou usar? Que tanto de ângulo de abertura eu preciso? Que tanto de abertura da lente eu preciso? Que câmera que eu vou usar? Preciso fazer 4K? Não preciso fazer 4K? Preciso fazer... Então, essas 3 são as 3 coisas básicas que vão te guiar para sempre na sua profissão. E por isso que eu quis focar nelas aqui. E principalmente focar nos conceitos, focar nas coisas que são básicas disso. Eu não quis entrar em... Por isso que eu não quis nesse vídeo ensinar a fazer uma luz bonita, nem ensinar a tirar uma foto bonita, porque eu quero que você tenha noção das coisas importantes, do peso de cada coisa, o peso da iluminação na sua fotografia, o peso da lente na sua fotografia, o peso da câmera na sua fotografia. E isso vai determinar o que você vai usar em cada trabalho, em cada circunstância, certo? Eu espero que tenha sido espero que tenha sido um vídeo legal para você que está começando nessa área, espero que seja proveitoso, espero que eu tenha conseguido resumir tudo o que eu queria falar aqui. E eu tenho um canal de YouTube, se vocês quiserem seguir meu canal, vou deixar o link aqui embaixo. Eu estou começando, meu canal, eu falo muito de música, eu mostro muito backstage da música, mostro muito como acontecem as coisas no estúdio, como acontecem as coisas na estrada, agora não está tendo show, mas enfim. E eu comecei a falar bastante do meu trabalho de vídeo e de fotografia lá também. Então, se você é interessado em fotografia, me acompanha lá no meu canal que eu estou aos poucos se introduzindo nesse assunto e mostrando como eu trabalho, mostrando como é meu dia a dia de trabalho e mostrando esses conceitos aplicados, enquadramento, luz, enfim, esse tipo de coisa. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal do Forcaus pelo convite, gostei demais de fazer isso aqui, me ajudou muito a estruturar, eu nunca tinha olhado isso tudo que está na minha cabeça desse jeito, assim, nesses 3 pilares, para poder colocar para fora. Então foi muito bom para mim fazer essa organização de pensamentos, foi bem legal. E espero que vocês tenham gostado e meu Instagram está aí embaixo também, quem quiser tirar dúvida, quem quiser falar comigo, estou sempre à disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.